Gênesis 12, de 1 a 9. Presta atenção. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Versículo 5. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher. Bondoso Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos no entendimento da Tua palavra. Como é difícil para nós entendermos as coisas da vida daqui. A família muitas vezes enfrenta problemas porque nós não conseguimos decifrar situações acontecidas dentro de nosso próprio lar. Como entender a Tua palavra? Como entender esses lares das Escrituras com ensinos tão preciosos? Nós sabemos que é possível, por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Aplica, ó Deus, os ensinos dessa família às nossas famílias. É a oração que nós fazemos agora. No nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, é lógico que nós vivemos dias em que as famílias em geral, elas passam por cansaço, insegurança e pressão. Dificilmente uma família escapa de passar por estas situações. As famílias enfrentam crises emocionais, financeiras e espirituais. Num dado momento da vida, nós experimentamos uma dessas crises. E vez por outra, experimentamos todas elas ao mesmo tempo. Então, o que fazemos? Nós buscamos nas Escrituras famílias para que sejam o nosso referencial. Nós temos referenciais de famílias aqui, não é verdade? Dentro da igreja nós temos famílias que são os nossos referenciais, que são o parâmetro, o padrão. Famílias que nós observamos, que são um bom exemplo de família cristã. Mas nós buscamos nas Escrituras famílias, porque nós sabemos que essas famílias, de uma forma direta, elas tiveram uma experiência com Deus muito abrangente. E essas famílias podem trazer para nós lições preciosíssimas. Mas, irmãos, algumas vezes nós buscamos essas famílias porque nós pensamos que elas são perfeitas. Então, eu vou buscar aqui uma referência da família das Escrituras, né, Helena? Porque aqui nas Escrituras nós temos famílias perfeitas. Abraão e Sara, gente, que família, né? Então essa família que nós vamos estudar, ambos, né, o casal, Abraão e Sara, eles são encontrados numa porção muito especial das Escrituras, que está lá no livro aos Hebreus. Você lembra que porção é? Uma porção do livro de Hebreus, em que Abraão e Sara aparecem nessa porção. Você lembra que porção que é essa? É a chamada dos heróis da fé.
Então nós encontramos este casal, é registrado este casal ali na galeria dos heróis da fé. Aí o Michel e a Thalita, né? Assim, gente, eu vou olhar para essa família. Abraão e Sara, um casal bíblico, não são todos os casais que estão registrados lá. É o mínimo de pessoas registradas na galeria da fé. E está justamente a família, o marido e a mulher estão presentes ali. Então isso enche os nossos olhos. Mas, irmãos, é preciso ter cuidado, porque os heróis da fé não foram super-heróis. Então não é história de super-heróis da fé, mas de pessoas comuns, chamadas por um Deus extraordinário. Assim como você e a sua família. Nós somos pessoas comuns, famílias comuns, chamadas por um Deus extraordinário, assim como aconteceu com Abraão e Sara. Então, ao olharmos para Abraão e Sara, o que nós encontramos é uma família real. Essa família, de fato, ela pode ser a nossa referência. Uma família que teve medos. Você tem medo? Abraão e Sara, eles vivenciaram medos, eles vivenciaram falhas, esperas, dificuldades. Mas eles foram uma família sustentada pela graça e pelas promessas de Deus. Não é assim também a sua família, o presbítero Juninho? Não é assim a sua família, Orlando? Não é assim, irmãos, as nossas famílias? Famílias sustentadas pela graça de Deus, famílias que estão pavimentadas, firmadas nas promessas de Deus. Quem foi Abraão? Abraão foi o pai da fé. E Sara, a mãe dos crentes, a mãe de todos aqueles que creem. Então, meus irmãos, essa família é o exemplo máximo de que fé não é ausência de dúvidas, mas é persistência em caminhar, mesmo quando há dúvidas, lutas, incertezas. Percebe? O seu problema não é falta de fé. A minha família não tem fé, está faltando fé na minha família. Havia muita fé, era o pai da fé e a mãe dos crentes. Ambos estão na galeria dos heróis da fé. E ainda assim, eles passaram pelas coisas que nós passamos. Quantas dúvidas nós temos no casamento, na criação dos nossos filhos. Quantas lutas nós enfrentamos para manter a nossa família unida, firme, especialmente acerca das coisas espirituais. Quantas incertezas nós temos acerca do futuro. Não era falta de fé. O pai da fé e a mãe dos crentes. Então, meus irmãos, a história deles nos ensina que Deus trabalha nas famílias imperfeitas para cumprir os seus propósitos eternos e perfeitos. Na minha família imperfeita, Deus está trabalhando para cumprir o seu propósito eterno e perfeito na minha família. E também Deus está fazendo o mesmo na sua família. Eu quero compartilhar com vocês 3 lições da família de Abraão e Sara. A família de Abraão e Sara nos convidam a sermos uma família chamada a andar pela fé. Será que a minha família tem andado pela fé ou tem andado pela vista? O texto de Gênesis 12, o versículo 4, partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Então, você conhece a história? Deus chama Abraão para ele deixar a terra dele, deixar a parentela dele, deixar a casa do pai. Aquele chamado, meus irmãos, exigia confiança total. Você vai deixar tudo que você conhece, você vai deixar tudo que você está acostumado. E Abraão, ele não recebeu um mapa completo, ele recebeu apenas uma promessa. A vida de fé começa quando nós obedecemos, mesmo sem enxergarmos tudo claramente. E Sara participa dessa caminhada. O texto é muito claro. Levou Abrão consigo a Sarai. Ela deixa a sua terra, ela deixa os seus costumes, ela deixa a sua segurança para seguir o plano de Deus com o seu marido. Isso se chama casamento.
Os dois deixam pai e mãe, deixam tudo, se unem, tornam-se uma só carne. Eles não entendiam, meus irmãos, a dimensão do chamado. O chamado, Vaneida, era extraordinário. Eles não entendiam, não tenhamos dúvidas, eles não entendiam a dimensão daquele chamado, mas eles obedeceram. E da mesma maneira, meus irmãos, Deus tem chamado a mim e você para nós vivermos em família, mas para nós vivemos em família de Deus, família que anda por meio da fé. E muitas vezes pode parecer nessa família de fé que é a sua família, porque o seu problema não é falta de fé. Então muitas vezes pode parecer a sua família que é uma família de fé, que as coisas não andam lá muito bem. Quantos casais crentes que o casamento está frio igual uma geladeira? Quantas famílias cristãs que o relacionamento com os filhos é altamente tumultuado? Quantas famílias de fé, famílias da nossa igreja, que estão apagadíssimas? Você olha aquela família, está por um fio apenas. A palavra é: você não tem o mapa completo da história da sua família, mas tem um que tem, e é Deus. Deus tem o mapa completo das nossas famílias. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Simplesmente, meus irmãos, sejamos obedientes ao Senhor. Você quer ter uma família abençoada? Seja obediente a Deus. Eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo o plano de Deus, eu não tenho mapa, eu não sei como é que vai ser a minha chegada. Confia totalmente em Deus. O que as famílias desejam é segurança absoluta, mas segurança absoluta antes de obedecer a Deus? Impossível. Meus irmãos, frequentemente Deus conduz primeiro as famílias ao caminho da confiança, depois Ele conduz as famílias ao caminho da compreensão. Então, confie em Deus, confiemos em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Confiemos em Deus, Ele tem cuidado das nossas famílias. Algumas implicações há dessa caminhada. Saiu Abraão com Sarai sua mulher, com Ló filho de seu irmão, com todos os bens que haviam adquirido, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Que caminhada maravilhosa, que caminhada de plena paz, né? Que caminhada tranquila. Não existe isso, meus irmãos. Há implicações na caminhada com Deus. A família que propõe caminhar com Deus, ela precisa aprender a deixar o visível pelo invisível. Deus chama Abrão em Ur dos Caldeus com uma promessa tripla: uma terra, uma descendência e uma bênção mundial. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se o que nós estamos vendo, meus irmãos, dentro da nossa família não é muito bom, que tal então nós fazermos como fez Abraão? Que tal nós fazermos como a família de Abraão e Sara? Que tal nós deixarmos o visível pelo invisível? As coisas que nós estamos vendo pelas coisas que nós esperamos. Também implicações muito sérias há uma ruptura. Eles tiveram que deixar alguma coisa. Eles deixaram o conforto daquilo que era conhecido por eles, deixaram a parentela, deixaram a casa, por um destino que Deus ainda haveria de mostrar. Já pensou? Você deixa tudo, deixa aqui o seu caparó, seus familiares, seus amigos, e vai para um outro lugar, que você não tem ninguém que você conhece ali, por uma palavra de Deus. Então eles deixaram tudo. Irmãos, sabe por que as famílias enfrentam conflitos e não conseguem resolver os seus conflitos? Porque é confortável deixar como está. É confortável deixar o casamento como está. É confortável deixar os filhos como estão. É confortável deixar os pais do jeito que está. Mas é preciso, meus irmãos, deixar o conforto da rotina. E tem uma rotina que eu e você temos nos acostumado muito. É a rotina espiritual. Nós temos que deixar o conforto da rotina espiritual e começarmos a buscar mais a Deus.
É preciso que a minha família ore mais. É preciso que a minha família leia mais a palavra de Deus. É preciso que a minha família esteja mais presente na casa de Deus. A fé muitas vezes exige que nós façamos como fez Abraão, que nós esvaziemos as nossas mãos, né? Que nós deixemos de reter aquilo que nós confiamos, para Deus encher as nossas mãos daquilo que nós precisamos. De repente nós estamos segurando o casamento da forma errada, nós estamos segurando os filhos da forma errada, nós estamos segurando o relacionamento com os nossos pais da forma errada. É preciso abrir mão, é preciso deixar para Deus encher as nossas mãos daquilo que nós precisamos, assim como Ele fez com Abraão. Abraão obedeceu, Sara o acompanhou, tornaram-se participantes de um destino eterno. Aí, Selma, nós temos aqui algumas aplicações muito importantes quando nós pensamos nesse primeiro ponto. Uma família chamada a andar pela fé. Primeiro, a família cristã precisa aprender a depender das promessas de Deus. Você tem dependido das promessas de Deus? Você sabe pelo menos quais são as promessas de Deus? Meus irmãos, para saber as promessas de Deus, eu não preciso que um profeta venha trazer revelação para mim. Eu preciso abrir a minha Bíblia, e eu preciso ler a minha Bíblia, que de Gênesis a Apocalipse estão as promessas de Deus para a vida em família. Eu também preciso, meus irmãos, entender que nem sempre eu vejo o caminho inteiro, mas Deus vê. O casamento não vai bem, a relação com os filhos não vai bem. Eu vou desanimar. Desanima não. Eu não vejo o quadro inteiro. Abraão e Sara saíram, Dâmaris, eles não viam o quadro inteiro. Mas Abraão confiava que Deus sabia o caminho. Deus sabia o mapa completo. Ele não conhecia o mapa completo. Então, meus irmãos, ainda que você passe por adversidades da sua família, ainda que você esteja tendo alguma dificuldade, ou conheça alguém, de repente vai tudo muito bem, né? Mas você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, não se esqueça, fala com essa pessoa, não desespera não. Deus tem o mapa completo da sua família. E uma terceira aplicação desse ponto: uma família fortalecida é aquela família que caminha na direção da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida, ela expressa num texto das Escrituras que diz: quer comamos, ou bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, façamos tudo para a glória de Deus. Sua família está fazendo tudo para a glória de Deus? Uma família bem firmada é uma família que caminha na direção da vontade de Deus. Quando nós olhamos as Escrituras acerca de tudo isso, nós pensamos em Josué. O texto clássico das Escrituras, o texto próprio usado no mês da família, o capítulo 24, versículo 15. Vamos falar juntos? Mais uma vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nós temos a fé de um líder espiritual, capaz de influenciar toda a sua casa. É essa fé que você precisa ter na sua casa, na sua família, meu irmão. Eu e a minha casa serviremos. Eu não tenho dúvida, Deus não me deu família para ser envergonhado. Deus não me deu família para a destruição. Deus não me deu família para o fracasso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abraão e Sara também nos convidam a sermos uma família que aprende algo muito difícil. Aprende a esperar em Deus. Esperar é fácil? Esperar não é fácil. Ficar numa fila é coisa fácil? Ficar numa fila não é coisa fácil, é coisa complicada. Eu e Eliane voltávamos lá da igreja de Martins Soares, e perto da hora do almoço, passamos perto de um restaurante, uma fila gigantesca. Falei com Eliane, não, estou fora. Eu não vou enfrentar uma fila dessa de jeito nenhum. Nós, meus irmãos, temos dificuldade acerca de esperar, acerca de ter paciência. No capítulo 15, os versículos de 1 a 6, nós vamos encontrar um momento muito especial, em que Deus está animando Abraão, e Deus está prometendo a ele um filho.
Então Deus havia prometido um filho, mas os anos passaram. Quantos anos passaram? 25 anos. E aí? Esperar 25 anos para uma promessa de Deus? Para a conversão do esposo, para a conversão da esposa, para a conversão dos filhos, para a conversão dos pais? O tempo de espera produz o que na gente? Ansiedade. Ah, eu escolhi Abraão e Sara porque eles são os heróis da fé. Ele é o pai da fé, ela é a mãe dos crentes. Eles estão na galeria dos heróis da fé. Eu escolhi essa família foi uma família perfeita. Meus irmãos, essa família viveu uma grande ansiedade. Essa família passou por uma ansiedade muito grande. O coração de Sara e o coração de Abraão. Só quem ora pela conversão de um parente querido, de alguém da família, e o tempo vai passando, e aí, presbítero Renato, não vem resposta. Você não sabe, você não vem resposta de Deus. O coração daqueles que têm orado pelos seus familiares é um coração muitas vezes marcado por muita ansiedade. Meus irmãos, a espera é o terreno onde a nossa fé é testada e refinada. E isso é maravilhoso. A espera é o terreno onde a nossa fé é testada. A fé do Michel é testada na espera. A fé do presbítero Dionésio é testada na espera. A nossa fé é refinada quando nós somos forçados a esperar. Então, meus irmãos, tenho certeza que você tem colocado o joelho no chão muitas vezes pela sua família. Tenho certeza que você tem tido esse cuidado. Mas cuidado com a ansiedade. A ansiedade nos faz trocar os pés pelas mãos. A ansiedade fecha os nossos olhos, os nossos ouvidos, e nós perdemos a compreensão das coisas de Deus. Sara, a mãe dos crentes, ela entrou em desespero, ela trocou os pés pelas mãos, ela foi precipitada, ela fez algo repentino, algo que não estava no projeto de Deus diretamente, na conversa de Deus com Abraão. E aí, cansados de esperar, você conhece a história, resolveram dar uma ajudinha para Deus, um atalho. Vamos um atalho é mais rápido, não é mesmo? Meus irmãos, um atalho não é o melhor caminho, é atalho. Atalhos humanos geralmente criam desconfortos. Todo atalho gera algum tipo de aborrecimento. Abraão aceitou. Sara estava estressada, Sara estava ansiosa, 25 anos haviam passado, ela já era uma mulher velha, 90 anos, possuidora de uma beleza estrondosa, mesmo velha, do jeito que ela era, os homens ficavam encantados com a beleza, e Abraão tinha que mentir, tinha que falar que ela era sua irmã, mesmo já com a idade avançada. E essa mulher possuidora de toda essa beleza, ela não consegue ter o filho que Deus havia prometido. Então ela faz uma proposta, Abraão aceita a proposta, e daquela proposta nasceu um garoto, Ismael, aquele que nasceu do esforço humano. Isaque é aquele que nasceu da promessa. Ismael é aquele que nasceu do esforço humano. Ismael trouxe inveja, Ismael trouxe confrontos, Ismael trouxe abandono. Meus irmãos, não precisava ser assim, né, Isabel? Desde que obedecessem a Deus e a sua palavra. Todos nós conhecemos o Salmo 37, 5, né? Entrega. Mais uma vez? Mas esse casal maravilhoso, esses super-heróis da fé, esse casal que nós escolhemos para tentar salvar a nossa família, eles não entregaram a sua confiança totalmente ao Senhor. O resultado? Sara, após aquilo, se sente humilhada, fracassada, derrotada, cansada. E aí, quando o anjo reiterou, quando o anjo trouxe novamente a promessa, Sara riu. Sabe que riso era aquele, meus irmãos? Era o riso do cansaço, era o riso do já é tarde demais para mim, já passou da minha época, já não tenho mais o costume das mulheres jovens.
Assim muitas famílias estão. Maridos, esposas, filhos, com o riso de Sara, o riso amarelo, o riso sem graça, o riso sem vida. Agora é tarde demais para mim. Não. Com Deus, Robertinho, nunca é tarde demais. Deus responde com a pergunta central de nossas vidas, meus irmãos: haveria algo difícil demais para o Senhor? Quando as coisas apertarem bastante, né? Lembre da palavra do Senhor. Haveria algo difícil demais para o Senhor? E quantas famílias têm sofrido porque tentam tudo apenas na força humana? O Ismael, a força do homem. Quando a ansiedade governa o coração, decisões precipitadas se manifestam. Mas, irmãos, Abraão e Sara, esse casal maravilhoso, mesmo diante dos seus erros, Deus não os abandonou. Deus não abandona a sua aliança. Dessa maneira, fica tranquilo, assim também os nossos erros em nossas famílias, há esperança, apesar do seu erro, apesar do meu erro. Sabe por quê? O Deus da aliança, Ele é fiel. Deus sempre cumpre a sua parte da aliança. Daqui nós aprendemos coisas importantíssimas, né? Primeiro, o tempo de Deus nunca chega atrasado. Você está cansado? Eu estou muito cansado da minha família. Eu estou perdendo a fé na minha família. Eu estou desestimulado da minha família. O tempo de Deus nunca chega atrasado, ainda que leve 25 anos. Segunda consideração, a ansiedade pode provocar decisões perigosas. Cuidado, casal. Vocês estão ansiosos com alguma coisa? Problema emocional, problema financeiro, problema espiritual, criação de filhos, o casamento. Cuidado. A ansiedade pode conduzir a vocês tomarem decisões precipitadas, perigosas, como que a mãe dos crentes, Sara, a mãe dos crentes tomou. Em terceiro lugar, Deus continua trabalhando, ainda que a sua família fale, ainda que a minha família fale. E na verdade as nossas famílias falham, né? Porque as nossas famílias não são perfeitas. Nós não temos família perfeita. E a culpa é de quem? É minha, é sua. Não é do cônjuge, não. Você tem que assumir a culpa para si. Se nós não somos perfeitos, como exigir que seja perfeita a nossa família? E uma outra consideração extraordinária acerca deste ensino que nós temos aqui de Abraão e Sara, é que a graça de Deus é muito maior do que os erros do passado. Não tem erros que uma família tenha cometido que não possa ser alcançada pela graça de Deus. Irmãos, quantos problemas poderiam ser evitados em nossa família se nós tivéssemos a paciência ou se nós aprendêssemos a esperar em oração? Todos vocês conhecem o Salmo 40, né? Davi, esperei confiantemente pelo Senhor. Espera com confiança. Não desista do seu casamento, não. Tem alguém que você conhece que está tendo luta no casamento? Fala que não desista do seu casamento, não. Não desista dos seus filhos, não desista dos seus pais, não desista da sua família. E para nós encerrarmos aqui, um último ensino de Abraão e Sara para nós, é que uma família pode ver o impossível tornar-se realidade. Uma família pode ver o impossível tornar-se realidade. Vamos falar juntos? Uma família pode ver o impossível tornar-se realidade. Mais uma vez, uma família pode ver o impossível tornar-se realidade. Só vocês. E não é justamente isso que a partir do capítulo 18 de Gênesis, até o capítulo 21, versículo 7, nós vamos encontrar, Sara riu quando ela ouviu a promessa. Humanamente, era impossível gerar um filho naquela idade. Aí Deus faz a pergunta, acaso para o Senhor a coisa demasiado difícil? Então, Deus não se atrasa. O que Deus fez com Abraão e com Sara
foi treinar a dependência deles. Isaac, cujo nome significa ele ri, nasceu quando as condições biológicas eram totalmente nulas. Aí, irmãos, o riso que antes era de dúvida, tornou-se um riso de celebração. Sara agora declara: Deus me deu motivo de riso. O cumprimento da promessa não dependeu da perfeição de Abraão e de Sara. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão e Sara, os super-heróis da fé. Não, uma família comum, como a minha família, como a sua família, mas que permaneceram firmes naquele que é fiel e cumpre sempre as suas promessas. O nascimento de Isaac prova: Deus não esquece das suas promessas. Fica tranquilo. Deus está vendo, Deus tem o mapa completo da sua família. Ele não esqueceu de nenhuma promessa que foi feita. Deus age no tempo certo. Está demorando demais? Não, Deus está treinando você. Deus está me treinando. Deus está me dando a capacidade de aprender a perseverar. Deus transforma impossibilidade em testemunhos. A casa que antes tinha lágrima, agora tem riso, tem alegria, tem esperança. Isaac significa isso, riso. Deus transformou o riso da incredulidade em riso de alegria. Meus irmãos, eu quero concluir aqui com algumas considerações. Primeiro, a fé é um processo. O pai da fé e a mãe dos crentes tinham fé, mas a fé é um processo. E as famílias passam por crise, as famílias enfrentam espera, as famílias falham, as famílias enfrentam impossibilidades. Vejam bem esse casal, eles erraram, mentiram por medo, duvidaram. Esse é o casal que você admira, que você busca na Bíblia, mas eles nunca abandonaram o caminho. Deus não está procurando perfeição, Deus está procurando persistência. Não desista, não desista da sua família, continue confiando. Segunda aplicação: a esterilidade não é o fim. Seja um ventre estéril, como era o caso de Sara, ou um sonho morto, ou um projeto que está travado e que não desenvolve de jeito nenhum. Nunca eu posso esquecer que Deus é especialista em trazer vida, onde não há mais nenhuma esperança humana. Então, se tem uma família que está cansada, se tem algum casal que está desanimado, se pais estão preocupados com seus filhos, leve esta mensagem: acaso para o Senhor a coisa demasiado difícil? Cristo continua sendo a esperança das famílias. Meus irmãos, uma casa edificada sobre Deus, ela pode enfrentar tempestades, ela vai enfrentar tempestades, mas ela não vai sucumbir às tempestades. E por fim, Deus sempre cumpre sua palavra. O Deus de Abraão e Sara é o Deus de hoje. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. Ele prometeu, Ele ainda é fiel para cumprir. No tempo dEle, no modo dEle. Não adianta você querer fazer imposição para Deus, você querer declarar aquilo que Deus não declarou ainda na sua vida. Então, se alguém está esperando uma promessa de Deus, tome Abraão e Sara como exemplo, como referência de que Deus está agindo. Irmãos, entreguemos todo dia nossa família ao Senhor. Todos os dias, olhemos para as promessas de Deus contidas nas Escrituras para as famílias. Oremos todos os dias pela nossa família. Busquemos mais ainda a presença de Deus para o nosso lar. Jamais esqueçamos que as famílias sustentadas pela graça de Deus podem atravessar quaisquer desertos. E ainda assim, vai experimentar milagres extraordinários. Não há deserto poderoso para impedir a alegria, a prosperidade na vida de uma família que anda com Deus, que anda firmada nas promessas de Deus. Amém? Abaixa a cabeça, fecha os seus olhos.
Nós vamos orar nesse instante e vamos clamar a Deus o cuidado dEle sobre as nossas vidas. Bondoso Deus, bendizemos a Ti pela Tua palavra. Nós buscamos casais que sejam referência. Aqui em nossa igreja nós temos irmãos casados há mais tempo do que nós, irmãos que têm experiência de vida conjugal, irmãos que têm sido bem-sucedidos na caminhada, mas a caminhada foi uma caminhada de turbulência, de adversidades, e eles venceram porque não abandonaram o Senhor. Essa é a grande lição que nós encontramos em Abraão e Sara: jamais abandonaram o Senhor. Que nós, ó Deus, com as nossas famílias imperfeitas, nós que somos tão imperfeitos, que nós possamos, ó Deus, aceitar essa palavra em nossa mente e coração essa noite. É preciso permanecer na presença do Senhor. Que a nossa família permaneça na presença do Senhor. Que cada um seja um instrumento do Senhor para impedir que os membros da família se afastem da presença do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, assim como o Senhor abençoou aquela família tão extraordinária, mas uma família comum, extraordinária por causa do Senhor. Abençoa também, ó Deus, as nossas famílias comuns, mas extraordinárias por causa do Senhor. Famílias da fé, famílias do Senhor Jesus. Assim nós oramos. Amém.